Pela harmonização musical. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nossos amigos das redes sociais, boa noite. Então vamos dar os nossos anúncios. Vou começar por domingo, 7 de setembro. Temos um seminário na Casa de Ismael, em Itatiaia, de 9 ao meio-dia. No movimento espírita, o mês de setembro é o mês amarelo, valorização à vida. Então, todas as palestras das casas que estão ligadas ao 40º seu é voltado para a valorização da vida, tá? E também, aproveitando o tema, o nosso palestrante de hoje, juntamente com Rony, de Volta Redonda, lançaram esse livro de Esther, que tem tudo a ver com a valorização da vida. Então, eu já adquiri o meu, todos estão convidados. Na hora que terminar a palestra, quem tiver interesse, o nosso autor aqui vai autografar. E quinta-feira, nós temos 2 estudos na casa, que todos estão convidados. Livro dos Espíritos, que começa às 19 horas. E o EAD, que é o estudo avançado, que nós estamos falando sobre cristianismo, às 19h30. Todos estão convidados. Sexta-feira, palestra pública. Então vamos lá. Vamos fazer a leitura do livro Sede Bons e Caridosos, de Emanuel Alves da Silva, pelo espírito de Zélia Barbosa. O item 1. Na vida. Compreenda que você tem muito a desempenhar em prol do seu semelhante. Faça da sua vida uma bênção de luz. Mas não se esqueça de que a vida dos outros tem os valores que deposita sobre os créditos de Deus para a organização da luz em prol do próximo, em prol da própria paz. Saiba viver a paz, porque a vida vivida em paz estará retratando o amor. Então vamos agora elevar os nossos pensamentos, que os nossos amigos das redes sociais possam colocar um copo d'água ou uma garrafinha de água
porque durante a palestra a espiritualidade já está trabalhando, todos já estão recebendo um passe. E hoje, no final, antes da prece de encerramento, nós vamos dar um passe magnético à distância para os nossos amigos das redes sociais. Então vamos elevar o nosso pensamento, mantendo essa harmonização, esse acalento no coração, agradecendo ao Mestre Jesus, caminho, verdade e vida, por mais essa reunião da noite de hoje, agradecendo a Irmã Esperança, mentora dessa casa de caridade, agradecendo a toda a espiritualidade amiga que já se encontra presente, trabalhando no nosso ambiente, que os nossos mentores possam estar aqui presentes, nos intuindo, nos dando sabedoria e compreensão, que possa também o mentor do nosso irmão Roberto trazer aqui a luz, trazer para nós toda essa valorização da vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Roberto, a palavra é sua, irmão. Gente, boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Como a Darlene lembrou, nesse mês de setembro, no mundo inteiro se faz esse trabalho de prevenção do suicídio. A gente não deve pensar só em quem infelizmente cometeu o ato, mas quem está ao nosso lado, quem está ao nosso alcance, que está apresentando, né, alguns sintomas. Geralmente a depressão, né? O grande fator de suicídio é a depressão, a vergonha, né? Algum ato que tenha cometido, tenha sido descoberto, isso existe muito dessa vergonha. A situação financeira, a gente vai abordar um pouquinho mais adiante aqui, também é muito forte. Mas infelizmente não resolve, né? O suicídio, a saída da vida antecipada, ela não resolve nada, porque o problema continua sem ter sido resolvido. E a gente retorna numa próxima encarnação para resolver isso de novo, não tem como, a gente não consegue avançar mais adiante se tiver alguma pendência do passado, não tem como. Filhos da alma, a vida prossegue na outra dimensão, não duvideis disso, Jesus nos falou. A vida, meus filhos, continua e continuará, não atenteis contra ela. Ela é dádiva de Deus aos filhos. Mantenham-se em paz diante dos dissabores, pois o Cristo atende a todos, indistintamente. Quando visita, sua mãe os acolhe, ser fraquejados. Mesmo assim, não o façam, por pior que seja a adversidade da vida. Ivone da Amaral Pereira, através do Rony Ricardo. E essa mensagem é uma das aberturas desse livro, né? Está logo no início do livro. É uma mensagem que a Ivone manda diretamente para o Rony, para que a gente pudesse passar adiante. Então, a vida jamais cessará. Então, infelizmente, o intuito geralmente do suicídio é acabar com a própria dor. Mas essa dor ela vai continuar no pós-vida. A gente tem recebido nas reuniões mediúnicas uma quantidade muito grande de suicidas. E o desapontamento é a grande palavra deles, porque eles acreditavam que ia acabar com tudo e não conseguiu. Infelizmente, foi esse ato. Para a gente conceituar suicídio, define-se como a ação pela qual alguém põe intencionalmente fim à própria vida ou quando suas ações podem levar à morte indireta do corpo físico. Então, é quando a pessoa comete mesmo o ato suicida, querendo tirar a vida, ou seus desregramentos podem gerar. Por exemplo, a pessoa sabe que possui uma doença e ela continua utilizando aquilo que aumenta aquela doença ainda.
o alcoolismo, né? A pessoa está numa situação alcoólica, não consegue. Arriscar a própria vida, nós temos visto, né? Esse dia morreu na Itália, uns 15 ou 20 dias atrás, um rapaz no alto da montanha pedalando, né? E eu fico pensando, para que ele está de bicicleta lá em cima, na crista da montanha? É arriscar a vida, eles arriscam a vida, né? O pessoal que pula de um prédio para o outro, e eu fico sempre perguntando, para quê? Para que você precisa pular de um prédio para o outro? Tem um danado do elevador, alguém inventou o elevador um dia para você não gastar as pernas, desce, vai, sobe no outro, pronto, está resolvida a situação. Aí o cara pula para um lado, pula para o outro, sobe a antena, já viu a pessoa configurar de antena no alto dos prédios? Vira e mexe e recebe vídeo de alguém caindo. É arriscar a vida. A pessoa pega o carro na Dutra, 160, 180, a gente vê carro passando pra gente na Dutra, esse cara tá 150 pelo menos. Pra quê? Para chegar 3 minutos na frente de quem vai a 110. Porque essa é a relação, você não tem muita diferença. E esses 3 minutos podem custar a vida. A gente falava isso para os soldados da MAN. Eles saíam de Volta Redonda, tinha que estar aqui 6 horas, os caras saíam de lá 20 para 6, chegava aqui na MAN 6 horas. Eu falei, vocês são loucos. Um dia não chega, um dia não vai conseguir chegar. E aí é o suicídio indireto. Então estava aqui o direto, o intencional e o indireto. Muitos são os que se suicidaram sob o influxo de drogas ilícitas, lícitas ou ilícitas, em particular o álcool etílico. A dona Betisa Fernandes, com um espírito esplendoroso, que ela faz esse trabalho lá em Araçatuba, deixou uma obra gigantesca que até hoje está lá com hospitais, asilos, creches, a Fundação Dama da Caridade. Faz um trabalho gigantesco de acolhimento às pessoas lá em Araçatuba, em toda aquela região. E ela trabalha lá em Itatiaia com a gente com a parte de álcool etílico. Sempre falando, cuidado com álcool, porque ele vai gerar doenças. Há uns meses atrás, mais ou menos, tivemos Volta Redonda, no seminário da Associação Brasileira de Álcool e Drogas. E aí lá eles falaram, a medicina já reconhece 23 doenças geradas pelo consumo esporádico do álcool. Não é o consumo do alcoolista, do viciado, é o consumo de pequenas doses, uma vez por semana, um vinho aqui, uma cerveja de vez em quando. 23 doenças. Então, se eu sei que esse produto me causa o problema, eu não posso usar. E para o espírita é pior ainda, porque tem a questão da mediunidade. Né? Para quem trabalha com mediunidade, o álcool é 0 o tempo inteiro. Qual é o livro? Não sei se é Os Mensageiros. Está lá o André Luiz falando, né, de uma reunião mediúnica que ele foi visitar e o médium tinha bebido cerveja um pouquinho antes de ir para a reunião mediúnica. O trabalho dele fica prejudicado. Muito prejudicado. Do ponto de vista da doutrina espírita, é ocasionado o suicídio por falta de resignação e de submissão à vontade do Criador, vindo a ser uma transgressão da lei divina. Resignação, tem coisas que não dá para a gente mudar. Tá? Então não dá para mudar, é a resignação, quem sabe na próxima existência a gente consegue mudar. E, então a gente tem que ter a submissão às vezes à vontade divina. Eu não queria estar aqui, não queria passar por isso, mas tem coisas que a gente precisa passar. A gente recebeu lá uma vez uma fotografia de um rapaz que ele ficou acho que 14 anos na cama, entrevado, em tratamento. E cometeu suicídio depois de 14 anos. 14 anos em tratamento, entrevado na cama, e ele justificava dizendo, é o suicídio altruísta. Eu não queria mais dar trabalho às pessoas, porque a família vivia ao meu redor, cuidando de mim, faziam lá o plantão deles, e ele não achava justo aquilo. Lógico que é uma luta antes, sem dúvida alguma, né? Ele estava pensando no próximo, mas ainda assim é um suicídio. O suicídio pode ser resultado de vários fatores, podendo estar isolado ou isolados em conjunto. Fator psicológico, só tem um problema psicológico, né? Ou psiquiátrico, e ela acaba cometendo. Não está nesse aqui, está no outro estudo que eu fiz na Volta Redonda sobre suicídio e a loucura. Que é lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem para Kardec. O louco que se suicida não é considerado suicida, porque ele estava fora do seu estado normal de mentalidade.
Fator social, a gente vai ver nas estatísticas mais adiante, a questão do dinheiro é muito complicado, né? A falência familiar, tem uma história aqui que o rapaz vou contar mais na frente, a questão mesmo do dinheiro, ele quebrou e acabou se suicidando por vergonha e achava incapaz de cuidar da família, a gente não sabia outra profissão. Cultural, a gente vê alguns ramos do islamismo, né? O suicídio é cultural. Se você se matar por Alá, você vai ser recompensado mais adiante, na hora da morte. Então, é cultural. A gente vê isso em alguns filmes americanos. Você vê muitos filmes americanos, quando alguma autoridade é pega em situação de corrupção, é descoberta, ela se mata. Vocês podem ver isso em vários filmes. A gente acompanha filmes policiais, então os policiais se matam para não ir para a cadeia. É cultural, então é cultura deles. Inclusive, num dos filmes que eu vi, um policial impediu o suicídio de um dos delegados e ele foi repreendido depois pelo chefe da equipe dele, que deveria ter deixado o cara se matar. É triste, né? Mas é cultural. E fator espiritual, a parte da obsessão, né? Muitos que nós recebemos lá no Chico contam do fator obsessão. Obsessão espiritual, existem equipes especializadas em suicídio, que são chamadas para atuar em determinadas pessoas, para que elas possam cometer suicídio. Então, o espiritual é muito grande. Por isso, a necessidade do tratamento na casa espírita. A pessoa está com algum problema, ela se pressente, a maioria apresenta sinais, a maioria absoluta. Eu conheço um caso que não tinha sinal nenhum. Inclusive, ele era amigo pessoal do chefe do CVV da cidade, Centro de Valorização da Vida. Era amigo pessoal, vivia na casa do cara, e aí eu perguntei pro rapaz, falei, e aí? Falou, nunca percebemos nenhum traço suicida nele. E ele estava pressionado por questões de trabalho, e se matou na mesa de trabalho. Já foi socorrido, a gente recebeu informação. Graças a Deus, depois de uns 2 ou 3 anos foi socorrido. Estatísticas. Ao longo da vida, 17% dos brasileiros pensaram em algum momento em tirar a própria vida. Então, 17% de nós brasileiros já passou pela cabeça desistir por algum momento de aflição. Mais pessoas morrem de suicídio do que HIV, malária, câncer de mama ou guerras e homicídios. Ou seja, gente pra caramba no mundo morrendo. E olha que tem guerra nesse mundo. Tem de guerra nesse mundo, é uma coisa absurda. Entre jovens de 15 a 29 anos, é a 4ª causa de morte depois de acidentes de trânsito, tuberculose e violência. Então é muito grande. No Brasil, 12,6% por cada 100 mil homens, em comparação a 5,4% por cada 100 mil mulheres morrem devido ao suicídio. Ou seja, mais do que o dobro entre homens e entre mulheres. E até o tipo de morte é diferente. Homem é morte violenta. A mulher é morte menos violenta. Geralmente é remédio, é veneno. Homem é tiro, é pular de prédio, é pular na frente de trem. Então a mulher, e o que se observa é que a mulher procura preservar o rosto no suicídio. Assim, a gente não consegue entender por que acontece isso. As taxas entre os homens são mais altas em países ricos e para as mulheres em países de baixa renda são mais altas. Aí é questão econômica e social mesmo, de miséria social. E aí a pessoa acaba recorrendo ao suicídio para sair daquela situação de miséria. Ela acredita que ela não quer mais ficar naquela situação de miséria e infelizmente acaba usando o suicídio como uma porta de saída. Na Europa, houve declínio nas taxas de suicídio e observou-se aumento dessas taxas em países do leste asiático, América Central e América do Sul. Então, houve um aumento aqui no Ocidente e parte do Oriente, e na Europa houve um declínio. A Europa é altíssima. Países onde tem pouca luminosidade do sol, o suicídio é muito grande. O não acesso ao sol, o sol diário, igual a gente tem aqui todo dia, o pessoal reclama que o sol está forte, mas a gente tem que agradecer que o sol está presente. Né? Ele é parte importante da nossa vida, ele mantém a nossa vitalidade. Mas tem países na Europa que ficam 8 meses com o tempo nublado. 8 meses, a pessoa 4 meses só para ver o sol.
E aí isso aí gera uma depressão. Países como o Japão, por exemplo, em que se a pessoa repete de ano, era comum, agora já diminuiu isso. Mas uns 20 anos atrás, se o aluno repetisse de ano, geralmente ele se suicidava. Porque ele não conseguiria emprego mais adiante, um emprego, vamos dizer assim, no padrão japonês. Ele ia conseguir os empregos de menor, capacidade de menor, pagando menos, e empregos mais para eles vexatórios. Então o japonês tem um alto índice de suicídio, ainda tem. Países onde a riqueza é completa na população, Suíça, Finlândia, Noruega, também o suicídio é muito alto, porque o jovem não tem o que buscar, porque ele nasce rico e ele já não tem mais o que buscar, porque ele nasce tão rico que não tem mais o que fazer. Então o índice da Suíça é muito alto também, ou seja, na riqueza e na pobreza. Então o problema é o ser humano. Tá aqui. Eu acabei trocando os slides. Atualmente, apenas 38 países são conhecidos por terem uma estratégia nacional de prevenção ao suicídio. Ou seja, são acho que 193 países, apenas 38 fazem esse trabalho de prevenção, de lembrança. Nasceu nos Estados Unidos, talvez. Essa é uma... Era um jovem que cometeu suicídio. E ele tinha muitos amigos. O cara era conhecidíssimo na cidade lá. E ele tinha um carro amarelo. Aí no dia do enterro dele, os amigos foram com uma fitinha amarela para relembrar, com alguma coisa amarela, para relembrar o carro. E aí daí a família teve a ideia de fazer essa campanha de prevenção ao suicídio. E logo depois fala-se que Jesus pediu para que fizesse um mês inteiro. E utilizou essa história, essa criação deles como exemplo. Então, passou a ser o mês inteiro. No mundo, a incidência de suicídio tem diminuído nas últimas décadas, principalmente devido à redução dos casos na China. Porém, aumentou 35% no Brasil. Nós estamos com um aumento muito grande do suicídio. China é a questão econômica. A China melhorou, ela há 15 anos atrás, ela tinha em torno de 700 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. É quem vive com menos de 5 dólares por mês. 700 milhões. O suicídio era absurdo. E a China começou a redistribuir melhor, a gerar emprego, através do emprego das grandes fábricas que foram para lá. E aí aumentou o nível social e a coisa começou a reduzir. E a China tem um problema, não tem religião, né? São raríssimas as igrejas. Tem um pouco de igreja católica lá, mas é muito controlada mesmo. Então é muito difícil. E as classes sociais são muito separadas. Para você mudar de uma cidade para outra, o governo tem que autorizar. Né? Então, eu sou de Resende, quero mudar para Volta Redonda. Não, você não consegue mudar. Você tem que mandar um currículo para Volta Redonda e o responsável pela cidade lá te aceita ou não. Então isso também é um fator estressante. O impacto ainda é maior se considerarmos que para cada suicídio executado, outras 23 pessoas tentam tirar a própria vida. Então estamos falando no universo aí de 16 milhões de pessoas que suicidaram ou tentaram suicídio. Então é muita gente. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, todos os anos cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida, o que dá um a cada 40 segundos. A cada 40 segundos uma pessoa desiste da vida. Você vê que o caso é extremamente grave, é um fator social muito, muito complexo. Para cada suicídio executado, eu já coloquei, estou repetindo, tá aqui. Cada suicídio afeta no mínimo de 5 a 10 parentes e amigos próximos. O resultado é que a cada ano mais de 100 milhões de pessoas estão envolvidas com suicídio. É o caso da dependência química. Para cada dependente químico existem outros 4 que tomam conta dele. Ele tem família, né? 4 para tomar conta dele. No caso do suicídio é a mesma situação. 5 a 10 parentes são afetados, que a família sente, né? Por que aconteceu, né? Muitos não falam, muitos não conversam, muitos não dão sinais nenhum. Tivemos um caso na mãe de um cadete que terminou com a namorada às 6 e pouca da tarde, às 9 da noite ele se matou, sem conversar com ninguém. Terminaram por telefone.
às 9 da noite ele se matou, dizendo que não podia viver, e provavelmente pensando que não poderia viver sem ela. Ninguém é eterno, né? Uma hora a gente vai desencarnar, um ou outro vai ficar. É difícil desencarnar os dois no mesmo dia, né? Não sei em acidente, mas normalmente ou vai um na frente ou dois. E aí, como é que faz? Então, nós somos espíritos independentes, mas ele achava que não poderia viver. Uma paixão muito grande. Infelizmente, não falou com ninguém. Não havia. A partir daí foi instalada uma comissão com vários especialistas, representantes de religiões, para que se pudesse enxergar a tendência suicida nos profissionais. E aí conseguiu um cadete que estava com tendência suicida, espírita, frequentava os estudos lá dos espíritas que tem dentro da mão para os cadetes. E aí o que ajudou ele a mudar de ideia foi um livro do Rony chamado Vida Futura. Nós demos o livro para ele e esse cadete, então, realmente, lendo o livro ali, se convenceu da vida futura e optou por não se matar. Graças a Deus conseguimos ajudar. Quais as consequências do suicídio? Está lá no livro dos Espíritos, a resposta da pergunta 436. As consequências do suicídio são muito diversas, não há apenas fixas, em todos os casos são sempre relativos às causas que o produziram. Mas existe uma consequência a qual o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. De achar que a vida iria terminar e a vida prossegue. De achar que ia acabar com todos aqueles problemas, que não ia se passar mais por aquilo e a vida prossegue. A dor. Por que nós sofremos? Por que nós temos dor? Os nossos sofrimentos estão afeitos à lei de ação e reação, podendo ter origem na vida atual ou na vida passada, ou quando solicitamos passar por tribulações. Então, às vezes eu cometi determinados delitos no passado e hoje eu retorno para devolver isso. Eu sempre uso uma frase quando acontece algo que eu acho que não deveria acontecer comigo, é o injustiçado de hoje é o injusto de ontem. Então eu estou devolvendo, né? Uma vez uma pessoa foi reclamar com o Chico, tinha tomado um prejuízo financeiro, né? O Chico falou assim, mas como é que é bom devolver, né? Você está devolvendo, os prejuízos financeiros nós estamos devolvendo. O colega que fez uma adoção, né, de um garoto, de um índio na aldeia, ele estava ali, né, um dia o mentor dele na reunião mediúnica falou assim, olha, aquele ali é apenas um dos que você matou. Então você vai resgatar essa dívida com um. Mas foram vários. E ele resgatou, né? Resgatando a dívida, sendo criando o menino, uma das partes dele. Então, o mais conflituosa que fosse a vivência dos dois era muito difícil. A convivência dos dois é extremamente difícil, né? Mas ele está resgatando. Então, cabe a ele resgatar dessa forma. Ou nós solicitamos passar. Está muito bem claro isso no livro Céu e Inferno. O Kardec entrevista uma série de pessoas que desencarnaram em situação difícil, por doença, por acidentes, mortes violentas, e eles falam que tinham solicitado aquele tipo de vida, ou aquele tipo de morte, ou de situação de doença, para que pudesse provar a si mesmo que tinham aprendido as lições. Então nós também solicitamos. E na própria vida, na vida atual, a gente comete uma série de irregularidades e que acaba vindo o resgate na própria existência. Graças a Deus que é nessa existência que vem sem juros e sem correção monetária. Deixar para o futuro é mais difícil. Desde que renascemos até a desencarnação, estamos sempre diante da dor e do sofrimento. A doutrina espírita não faz apologia à dor, apenas esclarece o porquê dela. Então, a gente não faz apologia, o espírito adora, já ouvi isso, né? O espírito adora sofrer. Não, ninguém adora sofrer, ninguém deveria sofrer. Mas nós também entendemos que o sofrimento está atrelado a alguma causa. Se Deus é justo, bom, soberanamente justo e bom, ele não haveria de me dar um sofrimento que eu não merecesse naquele instante. Então, nós trabalhamos muito do lado do merecimento. Né? Se eu mereço, eu vou viver da melhor forma possível. E aliviar o máximo possível, tentar aliviar. Não é viver culpando a dor. Não há dor que possa ser suportada por nós. Tudo vem na medida do necessário.
jamais um pai daria prova maior do que a capacidade de um filho de suportar tal dor. Então, o livro Esther, é a própria Esther que escreve isso, então jamais Deus daria para nós algo superior à nossa capacidade de suportar. Quando a gente vai reencarnar lá no Ministério do Planejamento nas colônias, a gente não vai, o nosso amigo e mentor espiritual não vai colocar algo para derrubar a gente, né? Assim como ninguém nasce para cometer crimes. O pessoal, ele já nasceu para fazer isso. Não, ele nasceu para resistir à tendência criminosa que ele tinha, já de outras vidas, mas ele não foi planejado ele ser um assassino. Foi saber suportar, mas infelizmente não suportou. Segundo Emmanuel, sem dor não teremos avisos edificantes, e sem obstáculos ninguém adquire experiência. Ainda ontem eu vi no filme uma frase até interessante. Diante da pressão que se forma o diamante. Realmente, o diamante é formado de uma super pressão no centro da Terra, o carvão vira diamante. Em determinado momento ele vai virar diamante. Então é o que o Emmanuel fala, ninguém adquire experiência sem os obstáculos. As dificuldades nos lançam para frente. Então aquela vida monástica, no alto da montanha, fazendo prece o dia inteiro, ela é bacana você desenvolver o seu lado de fazer suas preces, mas e o enfrentamento da vida, como é que fica? Porque lá em cima, ou dentro da casa espírita, né, é muito fácil ser bonzinho. Você passou do lado de fora, não temos mais as pessoas iguais a nós, que aqui todo mundo tem mais ou menos a mesma forma de pensar e de agir, mas lá fora já é diferente. E aí que começa a briga, né? E a gente tem que entender isso. E você não tem som, não? Porque basta compreender que tudo que acontece conosco tem um motivo, tem um porquê. Que todas as dores de hoje são efeitos da causa de ontem. Ainda conversando com a Denise, estamos falando que a dor é o último recurso que a espiritualidade nos dá. Ela tenta de todas as maneiras. A gente fecha todas as portas, devido à nossa crença que é a verdadeira, a do outro não. Então chega a dor, que lhe impõe a dor e que faz te igualar. Do pobre ao rico, do branco ao negro, do brasileiro ao japonês, a dor é igual e nos coloca igual. Aí a gente começa a aprender. Começa a valorizar. Aquele que parou de andar, valoriza os primeiros passos. Aquele que bebia água, pensando lá fora, a cada copo d'água, ele muda o seu pensamento porque ele passou um dia que não podia beber água. Aquele que caminhava e parou de caminhar, pergunta para ele que é caminhar. Pergunta a fé para ele. Então, meus queridos, a dor é o último recurso. Não vamos esperar até a dor. Mesmo sabendo que é a dor que nos traz a nossa transformação. Eu sempre trago esse vídeo do Dudu, quando eu falar de dor, porque ele definiu muito bem. E ele passou para as situações de dor. Ele teve o problema da síndrome de Guillain-Barré, que ficou paralisado. Chegou a paralisar parte dos pulmões, né? Teve que ser entubado. 20 dias de CTI, resolvido o problema que ela tem cura, que é uma medicação que cura a doença por completo. 6 meses depois ele estava com um câncer no rim, câncer agressivo, impossível de ser operado, teve que retirar o rim, nem transplante era possível, dada a urgência. E vive com um rim só hoje, ele toma um cuidado danado, ele vive com uma garrafa d'água, né? Onde ele vai carrega a garrafa d'água, ele precisa beber 3 litros de água por dia. Aliás, todos nós precisaríamos tomar 3, eu não consigo tomar 3 litros de água por dia, mas de jeito nenhum, até 2 eu consigo, 3 para mim é impossível. Mas ele toma cuidado, ele continua trabalhando, ele não parou. Né? Temos o caso do, acho que é Manuel Coelho, desencarnou agora, um mês atrás mais ou menos. Há uns anos atrás, ele é um grande palestrante de Volta Redonda, ele estava com câncer no intestino, e ele estava na fase de usar a medicação em tempo integral, usava a bolsa de colostomia, usava a medicação. Ele ia com a bolsa, ele ia com a medicação
aquele acesso e continuou fazendo palestra durante todo o tratamento do câncer dele. Foi curado, né? Passou agora anos, agora ele desencarnou pela própria idade, era bem idoso e acabou desencarnando um tempo atrás. Então, quer dizer, aquela dor não o parou. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, né? 30 anos na cama, sem mexer do pescoço para baixo, fazendo palestra pelo Brasil inteiro, deixou gráfica, deixou escola, deixou um monte de coisas construídas com o trabalho dele, com a obra dele. Então, um exemplo e tanto. Viver e readaptar-se. O nosso amigo aqui queria tirar uma sonete, só tinha aquele telhado ali, ele foi lá e se adaptou ao telhado. E nós precisamos adaptar a vida. Porque a gente reencarna com sonhos maravilhosos, mas será que é o que foi planejado lá no plano espiritual? Às vezes não. E a gente vai se adaptar. Reclamar não adianta. Reclamar é a pior coisa. Ele não vai melhorar nada. Ficar reclamando o dia inteiro não adianta. Às vezes a gente trabalhar e resolver. Mas algumas coisas não tem solução. Aquilo, nosso destino é aquele e a gente tem que levar adiante daquela forma. Porque às vezes é uma imposição que vem do mais alto. E aí a gente se adapta. Não era para ser de um jeito, mas vai daquele jeito mesmo. Então tem que se adaptar. Senão a gente enlouquece. E aí muitos acabam indo para o suicídio. Assim, meus amados filhos e filhas da alma, perseverar repetidos, para que essa vida atual sirva de preparação para uma mais amena no futuro, não para mais uma derrocada moral. Quanto melhor sairmos dessa encarnação, mais branda e cheia de trabalho será a próxima, né? Porque o espírito, quando evolui, ele ganha trabalho, né? Quanto mais evoluído o espírito, Divaldo trabalhou até desencarnar, Chico trabalhou até desencarnar, Raul Teixeira está ainda trabalhando, toda a dificuldade que tem do AVC que ele teve, né? Uns 10 anos que ele teve AVC, está conseguindo fazer palestra já, não parou em momento algum. Mesmo quando ele não conseguia falar, ele levava palestrantes com ele, e a própria figura dele atraía as pessoas para manter lá o trabalho que eles fazem em Niterói. Quanto melhor eu conseguir sair dessa encarnação, melhor será a minha próxima. E esse vídeo eu sempre passo também, vocês estão cansados de ver, mas eu não deixo passar. Entrou o médico na sala, ele olhou pra mim muito calmo, e ele falou assim: por que você fez isso? Você é tão jovem. Aí eu me abri pra ele, eu falei: olha, fala bem a verdade pra você, eu não sei porque eu vim pro mundo, eu não sei porque eu vim, eu não tenho vontade de viver. Se viver, sofrer, eu não quero viver. E ele falou assim, aí ele pegou e botou a mão assim na máquina de batimentos, ele falou: você sabe o que é isso aqui? Aí eu falei: sei, são os meus batimentos. Ele falou: não, você põe o resumo da vida. Eu falei: como assim? Aí ele foi com o dedo assim, ó, na máquina. Ele falou assim: na vida, se você não tiver altos e baixos, você morre. E ele falou assim: você não tá sozinho. Um dia você vai entender por que você tá passando por tudo isso. Você só não pode desistir, ele falou. E aí eu senti uma calmaria muito grande e ele saiu do quarto. Eu comecei a chorar muito e uma enfermeira entrou no meu quarto para fazer um curativo. E quando ela entrou, eu lembro que eu falei assim: enfermeira, como é o nome do médico que acabou de sair daqui? Ela falou: que médico? O médico ainda não veio te ver. Eu falei: não, será que não era enfermeiro então? O rapaz acabou de sair daqui. Ela falou: como que ele era? Aí eu peguei e dei as características físicas dele. Daí, gente, eu juro pra vocês, eu lembro como se fosse hoje a cara que ela fez, o jeito que ela falou, eu lembro tudo. E ela olhou pra mim e falou assim: amada, eu tô aqui do lado de fora do seu quarto o tempo todo. Me entrou. Era um médico espiritual, provavelmente ou era o amigo espiritual dela, vestido de médico, ou ele pediu para que um médico desencarnado a visitasse e desse esse alerta para ela. E eu já dar esse depoimento, com certeza está espalhando essa mensagem para o mundo inteiro. O consolo da doutrina espírita. A doutrina espírita nos mostra o suicida como um irmão nosso que se enganou gravemente, tornando-se por isso credores de nossa compreensão e carinho. Então, no atendimento
nas reuniões mediúnicas é o máximo de carinho e cuidado possível. Porque precisa desse carinho, desse cuidado, dessa atenção. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de atender, né? na reunião mediúnica. Somos semeadores. A revelação espírita é bela, grandiosa e profunda. Que não vos detenhais, pois, na sua propagação, descerrando os véus dos grandes ensinamentos que ela traz, pois esse é o vosso dever. Dona Ivone, no livro dela, Devassamos o Invisível. Então é nosso dever, a partir do momento que nós conhecemos a existência da vida após a morte, dos ensinamentos que nós temos na doutrina espírita, de consolo, de amparo, que a gente leve isso adiante. Não vamos ficar com vergonha de falar que somos espíritas, né? Porque aquela fase que a gente era anotado na polícia já passou. O pessoal da década de 30, 40 tinha um nome na delegacia, Darlene, espírita. Se cometesse algum crime, ó, tá vendo? Ela é espírita. Mas agora não tem mais isso, né? Até porque tem muitos policiais espíritas, né? Já temos a liberdade de sermos espíritas e falarmos que somos, porque nós somos diferentes. Isso não tem como negar, nós somos diferentes dos outros. Oremos e peçamos amparo aos nossos amigos espirituais para que tenhamos força para vencermos a nós mesmos. Então, eles estão aqui ao nosso lado. Essa semana um fato incrível aconteceu relacionado a este livro. Uma jovem que queria cometer o suicídio, eu acho que era no Paraná, não sei como ligou para o Orson, lá em Matão, e alguém ligou, ou ela que ligou, uma coisa assim. Aí foi passado o telefone do Rony aqui em Volta Redonda para ela conversar com o Rony, que ela queria desistir da vida. E o Rony disse que quando recebeu o telefone, ele viu a Esther entrando na casa dele e apontando o livro. Aí foi, pegou o livro e falou para a menina, peraí que eu vou abrir qual acaso. Aí caiu uma página aqui, uma mensagem que está nesse livro, que é: vinde a mim todos que estáis em sofrimento, que é o início da mensagem dela. E a menina se encantou então com aquela mensagem, eles conversaram muito tempo e ela desistiu do suicídio. Ou seja, o amigo espiritual dela sabia que o Orson trabalhava com essa área, o Orson trabalha com essa área de suicídio, e o Orson na hora lembrou do Rony, que também trabalha com a Dona Ivone há mais de 30 anos. Então fizeram o link, né? Ou seja, um mentor conversando com o outro, ó, vamos encaminhar dessa forma. Mas tinha alguém do lado dela. Tinha alguém do lado dela trabalhando em cima disso. Recorte a prece amiga. Se a dor te aflige a alma, se os pensamentos vagam por onde jamais deveriam vagar, recorre à prece e peça ajuda o quanto antes. E Jesus é convosco e te auxiliará. Então ele jamais vai negar ajuda a quem quer que esteja em aflição. Se sentes dor, procura alívio na prece, na paciência, no ombro amigo. Se não tens um ombro amigo, sejas tu um ombro amigo a quem quer que seja, conhecido ou desconhecido. Somente assim te sentirá útil a alguém. Essa foto dessa menininha aí, cachorrinha linda, é o seguinte: uma fotografia que a gente tem, eu não sei se ela está nesse aqui não, talvez no outro, que era de um rapaz em que ele queria se matar. Então ele decidiu que à noite ele ia até a ponte na cidade e ia se jogar no rio. E aí à noite ele foi lá, falou, agora eu vou me jogar. Quando ele foi se jogar, ele escutou o barulho de algum animal na beira d'água, na margem do rio. E aí ele foi lá olhar, era uma cachorrinha que estava presa ali, ela caiu na beira, na margem do rio, e estava presa nos aguapés ali. Aí ele foi lá, tirou aquela cachorrinha, ela não morria, né? Colocou lá na estrada e falou, agora eu vou lá. Aí foi, quando ele foi pular, ela estava do lado dele. Aí ele andava para um lado, ali atrás, andava para o outro, ali atrás. Falou, se eu pular, ela pula junto, né? Eu quero matar, mas ela estava lutando pela vida. Aí ele falou, caramba, foi lá, botou na estrada de novo, ela voltou. E toda vez que ele voltava na estrada, ela voltava para o lado dele. Ele falou, bom, não dá para ser hoje, né? Vai ter que adiar o suicídio. Adiou para o dia seguinte, levou a cachorrinha para casa com a intenção de no outro dia arranjar alguém para ficar com ela, para cuidar dela, e aí ele poderia se matar com tranquilidade.
Era aquele pensar. Aí no outro dia de manhã ele acorda, tem que dar ração, né? Foi lá, comprou ração, aí na casa de ração tinha uma caminha, tinha uma roupinha. E aí vai, né? Aí ele falou, mais tarde eu acho alguém. Aí não conseguiu sair aquele dia, teve mais um dia, terceiro dia, ele falou, cara, não vou dar pra ninguém, não. Vou ficar com ela. Então ele podia se matar, porque ele tinha que cuidar dela. 15 anos de convivência dos dois. Ela ficou 15 anos na vida dele. Ele fala que nesses 15 anos ele teve tempo de resolver a si mesmo, de curar suas feridas, as suas dores, e ele se sentia útil, porque todo dia ele tinha que cuidar, ele tinha que dar banho, dar remédio, né, alimentação, carinho, atenção, e ele foi útil para alguém, porque ele não se sentia útil a ninguém. Ele falou, se eu me matar, ninguém vai sentir falta, mas a cachorrinha iria sentir. Então, em 15 anos se resolveu. Mas é o plano espiritual que faz isso. Né? Tem uma outra história, num livro, uma vez, que o cara ia se matar. Mas quando ele estava chegando no local, era uma ponte também, ele viu um cego caminhando pela rua de madrugada, não sei de onde saiu aquele danado do cego. E o cego estava errando a rua. Estava indo para cair na água. E ele foi lá e salvou aquele rapaz de cair na água. Ele falou, para que você vai cair na água. Segurou, ele tirou. E aquilo ali mudou a cabeça dele. Ele viu que ele salvou uma vida. E aí ele desistiu do suicídio naquele instante. Então, geralmente é o plano espiritual que faz esses arranjos pra gente. Perseverar é preciso. Toda desistência da experiência necessária gera um enorme atraso no nosso caminho evolutivo, uma vez que não podemos seguir adiante com débitos de vidas anteriores. Então, a gente não tem como seguir mais adiante se a gente tem esses débitos do passado. Então, o suicídio requer uma reencarnação para que ele possa ser revisto. Né? Temos ali o caso de Santos Dumont, né, que suicidou-se. Teve uma reencarnação muito rápida, acho que num país africano. Morreu muito jovem, muito criança ainda. Resgatou aquele tempo que ele teria aqui na Terra. Somente Deus pertence à vida, o dom da vida. Não somos donos da vida. O Pai é que nos colocou aqui. E somente Ele sabe o momento em que daqui sairemos pelas vias normais do termo de existência. Então, somente o Pai sabe disso. Vamos deixar que isso aconteça. Outra realidade, a vida jamais se extingue. Morre a carne, mas sobrevive o espírito e a lei. Então, não tem como destruir a nós mesmos. Fomos criados de uma forma que a gente não entende ainda o que nós somos, ou quem nós somos e como Deus nos criou, mas a gente jamais vai perecer, jamais vai deixar de existir a partir do momento que nós nascemos. Ao retornarmos ao plano terreno por meio da bendita reencarnação, temos a grande oportunidade de repararmos esses erros e enganos, além de avançarmos um pouco mais na escala evolutiva. Então a reencarnação é uma grande oportunidade para avanços, para rever erros do passado, para reforçar laços de amor e amizade, para aprender coisas aqui na Terra, os materiais que vão nos ajudar no plano espiritual, adquirir conhecimento, adquirir prática de caridade, de trabalho. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, calma e resignação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Calma e resignação. Calma para enfrentar os problemas. Não adianta gritar, sair por aí gritando, correndo, que não vai resolver. Tudo se resolve com calma. E resignação para aquilo que a gente não consegue ainda resolver. A calma de coração em guerra consigo mesmo. Caminha e segue. Acredita e vai adiante sem medo de percorrer a estrada que teu amigo espiritual lhe ajudou a escolher ainda no plano espiritual. Cada ser é um repositório do amor divino na Terra e se usar sua energia para o bem, para a paz, será fonte de luz a iluminar a todos os que se encontram ao seu lado. Toda mudança de rumo é difícil, penosa e lenta. Nada muda de uma hora para outra. E também nós não mudaremos, senão pelo esforço íntimo e a vontade firme em mudar.
Não esqueçais que tens amigos a lhe amparar e proteger na caminhada. Estão prontos para lhe acolherem através do seu pedido pelas preces. A vida é dádiva de nosso Pai maior. E Ele, somente Ele, pode nos retirar desse mundo, mesmo que a vida nos pareça tão difícil de ser levada adiante. Portanto, confia, trabalha, ama e persevera. Espera. Tudo passa. Todos os problemas são passageiros e breves. Se considerarmos a vida espiritual, que é infinita. Então, todos os problemas Uma animação de passarão. desenhos espíritas. As coisas na Terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Sim, hoje, para nós, é um desses dias repleto de amargura. Paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências e gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Bacana, né? A boa utilização da inteligência artificial. Então, tem campo de trabalho imenso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse quadro, por exemplo, eu fiz com um site de IA. Você dá os dados que você quer e ele produz a imagem. Então, dá para utilizar com coisas muito boas. A gente está aprendendo, fazendo curso no Pai Espírita de IA. E o que a gente está aprendendo é uma coisa assim absurda de capacidade de trabalho. Que, inclusive, esses vídeos a gente vai aprender a fazer. Então, dá para fazer as historinhas agora nos vídeos. Dá para dar um up nas palestras, vai ficar bem animado o negócio. Ou seja, vamos utilizar a tecnologia para o bem, né? Para ajudar. Então a gente agradece, né, a oportunidade da casa, agradece a paciência de todos e vamos trabalhar bastante nesse mês para que a gente possa reduzir esse quadro de suicídio. O Valdo falava que o ano de 2025 seria o auge do suicídio na Terra. Então a gente espera que a partir de então a gente comece a ter essa redução. Quanto mais espiritualizado for o ser, menor será a sua tendência ao suicídio. Então vamos espalhar a espiritualização do ser, independente da religião. Independente da religião.
Eu acho que tem um dado que é pessoas não religiosas têm 6 vezes mais capacidade, mais tendência suicida do que o religioso. Porque as religiões, de uma forma geral, trabalham com a vida após a morte. Todas elas trabalham de uma forma, ó, vai ficar no limbo, mas vai ficar em algum lugar, né? Já é algum lugar, né? Ah, você vai queimar no mar, mas a pessoa permanece, né? Eles não conseguem prender, mas eles estão pregando a vida após a morte. Ah, você vai lá pro umbral, pro inferno. Pô, mas a pessoa está indo, né? Ou seja, aquele ser não acaba. Então, na Bíblia está cheio disso, né? Bíblia falando de vida após a morte. Se vocês estudarem realmente de fato, eles conseguem aprender isso. Muito obrigado, muita paz e muita luz. pela harmonização musical. Obrigada, Roberto, por essas belas palavras de valorização à vida.
E hoje nós vamos abrir aqui um pedido dos nossos amigos das redes sociais, porque eles sentem que fica incompleto para eles, que eles não podem estar presentes no passe. Então nós vamos fazer uma vibração para os nossos amigos das redes sociais receber o passe magnético à distância. Porque então disse Jesus: onde tiver um ou mais falando em meu nome, eu estarei presente. Então, aos amigos da espiritualidade, que possam estar com os amigos das redes sociais, nesse momento, derramando sobre cada um o bálsamo que cada um necessita. Então, nesse momento, nós também vamos elevar os nossos pensamentos, porque a espiritualidade também se encontra aqui presente, já trabalhando sobre cada um de nós. Agradecer ao palestrante Roberto esse ensinamento da noite de hoje, agradecer a harmonização musical feita pelo nosso amigo Vitor, agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Jesus, por nos dar a vida. Obrigado, espiritualidade amiga, aos anjos do Senhor e todos aqui, pela vida. Que nós sejamos iluminados, guiados, abençoados, que nós tenhamos força, que nós tenhamos fé, que as nossas orações subam aos céus e desçam em forma de bênção. Que nós tenhamos paciência e resignação e fé, muita fé. E que nós possamos sempre elevar o nosso pensamento a Deus em todos os momentos, em todas as dificuldades que nos faz crescer, em todos os momentos felizes para agradecer. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado. Convido os nossos amigos passistas da equipe de hoje. Hoje será o passe individual. Faltar alguém dentro. Então hoje está Rosângela, Vasco, Eliane, Nilza, Deise, Marilisa e Marcos. Os amigos que se sentirem confortáveis, que quiserem ir para suas casas, ou em paz, o Senhor nos acompanhe. Quem desejar o passe individual, nos seus lugares, que serão encaminhados. Mais uma vez, obrigada.